Já parou para pensar que aquela dor nas costas que não larga, ou aquela enxaqueca que aparece sempre na pior altura, podem ser mais do que apenas um problema físico? E se fossem mensagens? Hoje vamos mergulhar no trabalho de Lise Bourbeau para tentar perceber como é que o nosso corpo fala connosco e como uma doença pode ser, na verdade, a chave para encontrar um equilíbrio que a gente nem sabia que tinha perdido. Vamos lá ver isto. Todos nós já passamos por aquela frustração de tratar um sintoma e outro, sem nunca chegar à raiz do problema, certo? É um bocado como mandar a apagar pequenos fogos pela casa, sem nunca perceber de onde vem o raio do fumo. A ideia central aqui é muito simples, e esta metáfora do carro é a perfeita. Tratar um sintoma é como arrancar a luz de aviso do painel do carro. Pronto, a luzinha chata desapareceu, mas o problema no motor continua lá. Pois claro. O que esta abordagem propõe não é apagar a luz, é isso sim, abrir o capô e perceber porque é que esta luz acendeu. E é aqui que a perspectiva muda completamente. E se a doença não for o inimigo que temos de combater a todo o custo? E se ela for, na verdade, uma mensageira? Esta citação da Lise Bourbeau resume tudo. E eu sei, a palavra presente aqui pode soar estranha. Como assim? Um presente? Ninguém quer receber este presente. Mas a ideia é que a função da doença não é magoar, é alertar. É um sinal de que algo, lá no fundo, está em desequilíbrio e precisa urgentemente da nossa atenção. Ou seja, o ponto-chave é este. O corpo físico por si só não inventa a doença. Nesta visão, ele é apenas o carteiro. Ele está a entregar uma mensagem que vem do nosso eu mais profundo, da nossa alma, a dizer: olha, esta parte da tua vida precisa de atenção, agora. Ok, tudo bem. O corpo está a mandar um sinal. Mas um sinal sobre o quê? De onde é que vem este desequilíbrio todo? A resposta, segundo esta abordagem, está numa palavra que todos conhecemos, mas talvez não desta forma: o ego. E atenção, é muito importante perceber isto. Quando se fala de ego aqui, não é no sentido de arrogância ou de uma pessoa ser cheia de si. Nada disso. O ego é como se fosse o conjunto de todas as crenças e interpretações que fomos acumulando desde miúdos. São velhos mecanismos de defesa que um dia nos protegeram, mas que agora, se calhar, só nos estão a limitar. Vamos ver um exemplo prático para este ficar bem claro. Uma criança ouve de um professor: tu não és bom em nada. O que acontece a seguir? A criança sofre com aquilo e acredita. Essa frase transforma-se numa crença, guardada lá no fundo do subconsciente. E o resultado? Em adulto, essa pessoa pode evitar tentar coisas novas, com medo de falhar, sem sequer saber porquê. É o ego a tentar protegê-la de sofrer outra vez. Mas estas crenças que nos limitam, como a do exemplo, não surgem do nada. Segundo Bourbeau, quase todas elas têm origem num pequeno grupo de feridas emocionais muito profundas que se formam lá atrás, na infância. E são estas 5: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. De acordo com a autora, estas são as 5 grandes feridas emocionais. Podemos pensar nelas como as raízes de onde crescem quase todos os nossos medos e as nossas crenças limitadoras. E é aqui que a ligação se torna, quase assustadoramente clara. A intensidade de uma doença física, por esta lógica, é um espelho direto da profundidade da nossa dor emocional. Uma ferida pequenina pode manifestar-se como um desconforto ligeiro, mas uma ferida profunda de rejeição ou de injustiça, essa pode manifestar-se como algo muito, mas muito mais sério. Certo, já percebemos as feridas, mas a grande questão é como é que uma ferida de abandono se transforma, numa dor de costas. Como é que o corpo traduz isto para um sintoma físico? Vamos ver alguns exemplos práticos de como se pode começar a descodificar estas mensagens. Vamos começar com uma que é super comum: ansiedade. Quem nunca, não é? O que é que ela nos quer mesmo dizer, para lá do nervosismo e do coração acelerado? Muitas vezes, a ansiedade pode ser um sinal do nosso interior a gritar: isto é demais para mim. Sinto-me demasiado pequeno para estes desafios. É uma sensação de falta de confiança na nossa capacidade de aguentar o que a vida nos atira. E isso, lá no fundo, pode estar ligado a um medo enorme de sermos abandonados ou rejeitados se falharmos. Ok, outro exemplo. E aquela dor no joelho que parece que nunca mais passa? O que é que ela pode estar a tentar comunicar? Pensem na função do joelho. Ele dobra-se, permite-nos ser flexíveis. Uma dor ali pode ser um espelho de uma inflexibilidade mental ou emocional. Pode ser o corpo a dizer que há uma teimosia, uma recusa em
dobrar ou ceder perante novas ideias ou perante o futuro. Talvez por causa de uma ferida de injustiça que nos faz sentir que temos de estar sempre rígidos, sempre na defensiva. E para fechar os exemplos, um que é super revelador. A famosa expressão carregar o mundo às costas não é por acaso. A dor nos ombros está quase sempre ligada a uma sobrecarga emocional. Significa que estamos a carregar os problemas dos outros, a sentir que é a nossa obrigação fazer toda a gente feliz, menos a nós próprios. A pergunta que o corpo nos faz é: será que esse fardo é mesmo nosso? Ok, então perceber a mensagem é brutal. É o primeiro passo, sem dúvida. Mas e depois? Como é que se resolve isto? A cura, segundo esta visão, é um caminho que se faz por dentro. E a chave está toda aqui. A verdadeira solução não está em atacar o sintoma físico, a dor. Está em virarmos para dentro, olhar de frente para a ferida emocional que, em primeiro lugar, deu origem a tudo isto. Na prática, como é que se faz isto? O caminho proposto tem 4 passos. Primeiro, identificar o bloqueio. O que é que esta doença me está a impedir de fazer ou de ser? Segundo, aceitar a responsabilidade, ou seja, perceber que a raiz disto está numa crença minha. Terceiro, o perdão. Perdoar os outros, claro, mas, e isto é crucial, perdoarmos a nós mesmos. E por fim, o amor próprio, que não é mais do que darmos permissão para sermos humanos, com os nossos medos e os nossos defeitos e começar a cuidar das nossas verdadeiras necessidades. No fundo, a mensagem é de poder pessoal. É sobre recuperar as rédeas da nossa vida. A cura e o bem-estar vêm desta autoconsciência profunda e de nos darmos finalmente permissão para sermos exatamente quem somos. E por isso, terminamos com esta pergunta virada para dentro. Se o corpo é mesmo um mensageiro, talvez a pergunta mais importante a fazer não seja como é que eu calo esta dor, mas sim, o que é que tu estás a tentar dizer-me?